E aí, Samuel? Fala, Felipe Bueno. Como é que tá essa força? Tudo bem? Quero saber 100%. se tá acostumado a receber medalha. Ah, já recebi algumas. Ganhou? Já ganhei algumas medalhas. É? Já. Começou cedo hoje. Começou essa palhaçada dessa música aí. Hoje começou cedo, né? Essa música aí insinua que eu tô mentindo. É. Não falei nada. Eu conheço o meu eleitorado. Não falei absolutamente nada. Eu só fiz uma pergunta. Conheço os boi que eu lavo. Eu só fiz uma pergunta. Tá bem. Já colocou medalha no peito? Ah, coloquei. Ouro, prata, bronze? Umas medalhinhas. É? Bom, Por quê? Daqui a pouco vai entender por que eu tô fazendo essa pergunta. Daqui a pouco vai entender. E digo mais, tá? Medalha é pesada, cara. Pesada? É uma medalha pesada. E essas eu acho que eu não tenho, não. É pesada, É. tu vai pegar e tu vai ver. E outra, mais do que isso, não é uma, não são duas, não são três, não são quatro. Ué? 5? É uma nadadora que vem aqui, ela vai chegar e ficar meio corcundinha assim. A Carol, a gente falou dela nessas últimas semanas aí. Ontem falamos dela. Exatamente. Tá bem. Antes, deixa eu dar uma boa tarde para todo mundo. Né? Mais uma edição aqui do Balanço na Rede, dentro do Balanço Geral. E Samuel, vou começar falando sobre o Internacional, porque a fase realmente mudou. A fase é boa. O Inter venceu 4 dos últimos 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Na prática, conquistou 12 dos 15 pontos disputados. E em comparação, por exemplo, com o Palmeiras, que aparece na segunda posição do campeonato, é o vice-líder da competição, o Inter tem o mesmo aproveitamento no retorno. Ao todo, o Inter, nesses últimos 5 jogos, marcou 9 gols e sofreu, Samuel, apenas 2. E dentre os atacantes do Inter, né, o Borré é quem aparenta, né, buscar uma recuperação e, de fato, afirmar o seu lugar como centroavante do Colorado. Nesses mesmos últimos 5 jogos, tá, o colombiano marcou 3 gols. Isso dá uma média aí de 1 gol a cada 150 minutos. Uma média boa, né, Samuel? Principalmente. Pode ser melhor? Pode. Mas para quem não vinha fazendo gols, para quem não vinha dando conta do recado, não, né, tá muito bom. Melhorou. É uma retomada. Esse foi o último, ó. Hein? Esse foi o último jogo com o Cuiabá, tá? O atacante, tá? O Borré, para quem não lembra, ele chegou a Porto Alegre em março. Samuel, com um valor investido altíssimo para a chegada do colombiano, mais de 6 milhões de euros. Uma cotação aí de mais de 33 milhões de reais. Tem um bom salário e agora está justificando todo esse investimento que o Inter fez para contar com o futebol dele no estádio Beira-Rio. Jogador de seleção colombiana também. Enfim, demorou um pouquinho a engrenar, mas nesses últimos jogos, que coincidentemente também marca a recuperação do Inter no campeonato, ele tá puxando a fila, ele tá fazendo a parte dele. Aí fez gol contra o Juventude também e tá fazendo o que se espera. Já usou a braçadeira de capitão também. É tudo que o torcedor do Inter quer de um centroavante, com o cartaz dele, com o nome que ele tem e com toda a qualidade que ele pode proporcionar. Jogando muita bola, indispensável no Internacional, né? E outro indício disso, né? O Valência hoje não disputa mais posição com ele, né? Ele é o titular da posição. Em determinado momento, ou jogariam os dois juntos, ou eles brigariam por posição. Nesse momento não tem disputa. Valência que chegou para ser o titular, né? O Valência pelo que chegou. Nome, o peso, não, né? E foi no ano passado, e foi importante para o Inter no ano passado. Mas nesse ano ele não conseguiu, né, Samuel? Ele não vive uma boa fase. E aí não tem como deixar no time, no banco, alguém que merece estar em campo, né? E em campo alguém que tem que ficar no banco. Exato, né? exato. O que o Roger fez? Ele botou os melhores do melhor momento para jogar. Mas assim, ele não está desprezando de maneira nenhuma, por exemplo, o Valência. Não, né? não, o Valência tem entrado. Tem entrado e eu tenho certeza absoluta que o objetivo dele é recuperar Claro, o Valência, né? Mas quem é que uma no peça Beira-Rio, daquelas, quem né? é que no Beira-Rio não vai querer recuperar o Valência? Talvez o Roger seja o maior interessado em recuperar o Valência. Com certeza, né? Para colocar mais uma alternativa e interessante para ele mesmo. Samuel, Colorado que deve ter novidade para os jogos em São Paulo. Por que jogos? Tá? E essa novidade é o Brian Aguirre. Os próximos 2 compromissos do Inter são fora de casa, contra São Paulo domingo e contra o Bragantino na quarta. E a delegação colorada deve ter Brian Aguirre como novidade. O lateral argentino, que ainda não estreou e pode ganhar os primeiros minutos com a camisa vermelha. Por enquanto, o Bruno Gomes segue como titular da posição. O Inter enfrenta o São Paulo no Morumbis no dia 22, que é domingo, e o Bragantino 3 dias depois em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi. Nem volta, tá, Samuel? Nem volta. Como é um jogo domingo e um quarta, e o Inter já vai estar na capital paulista, que teria que ir para lá de qualquer maneira para ir até Bragança Paulista, sim, não faz sentido nenhum pegar um voo na segunda para cá, para na terça voltar para lá para jogar na quarta. Com toda a dificuldade que ainda temos, né? Não, vai ficar lá.
vai ficar lá, vai treinar lá e vai enfrentar o Bragantino e aí sim depois retorna para Porto Alegre. Bom, sobre o Grêmio, tá? Segue com dúvidas na defesa para enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Rodrigo Eli e o Gemerson, eles sentiram dores musculares. O Rodrigo Eli estava escalado para jogar com o Bragantino e no aquecimento ele sentiu o mesmo problema muscular que já tinham tirado de campo, né, da rodada anterior contra o Atlético Mineiro. O Gemerson fez o gol e sentiu durante o jogo. São casos diferentes. Por outro lado, os também zagueiros Gustavo Martins e Kahneman retornam de suspensão e ficam à disposição para o duelo. O jogo contra o Flamengo acontece no próximo domingo, às 6h30 da tarde, na Arena. 20 e poucos mil torcedores, tá? Aumentou a capacidade já para esse jogo, ainda com algumas limitações. O Grêmio é o 14º na tabela de classificação, tem 28 pontos. Mas vai vender os 20 e poucos mil torcedores, né? Ingressos? Não sei, tá? Não sei. Não divulgaram ainda uma parcial de vendas. A maré não tá para peixe, né, Samuel? Vamos falar um português bem claro aqui. A maré não tá para peixe. Se o time não tá ajudando, o torcedor não comparece. Se tivesse a arena inteira à disposição, você acha que iriam 25 mil pessoas? Não. Eu acho que não iria encher a arena de jeito nenhum, mas não. Se toda a arena tivesse à disposição, será que chegaria a 25 mil torcedores? Essa é a minha pergunta. Pois é. Por isso que eu acho que talvez não deu os 25 mil no fim de semana. Porque o time não está ajudando. E time que, mais uma vez... É um jogo que chama a atenção do público, né? Sempre. Tite do outro lado, Flamengo do outro lado, né? E ao que tudo indica, mais uma vez, sem o Renato, né? O Grêmio ainda tenta um efeito suspensivo, que foi negado numa primeira oportunidade. Se o Renato não tiver condição, o Alexandre Mendes é quem vai comandar a equipe mais uma vez no duelo com o Flamengo. Ô Samuel, acho que ontem você falou aqui no Balanço, né? Falei da morte do autor do gol de 83 que deu ao Grêmio o título de campeão da América. Da primeira Libertadores, morreu ontem, aos 68 anos, o autor do gol do título da primeira Libertadores do Grêmio, o César. O Grêmio não divulgou informações sobre o velório, mas deve acontecer no Rio de Janeiro, para a família e também para os amigos. O ex-atacante estava internado lá, no Rio, e enfrentava problemas de saúde nos últimos anos em decorrência de um câncer de próstata. O César marcou o tricolor, né, com o gol do título da Libertadores de 1983. Cruzamento de quem? Não sei. Renato Portaluppi. Foi do Renato? Sim. E o tricolor publicou uma mensagem lamentando o falecimento do ex-atleta eternizado na calçada da fama do clube em 2009. O Pelé sempre falava isso, Samuel, que ele gostaria de receber todas as homenagens em vida, porque depois que ele morresse, ele não saberia quem é que estava homenageando. Ele não saberia o que estavam fazendo por ele. Então, quem tinha alguma coisa para falar para ele, quem tinha um elogio, quem tinha alguma placa, algum prêmio para entregar, que entregasse em vida. E acho que o Pelé conseguiu aproveitar bastante isso. Conseguiu, E que bom que o Grêmio também teve essa oportunidade de fazer isso com o César. Para nós, Samuel, um pouco mais novos, eu não tive a oportunidade de ver o César jogar, mas se perguntar para os mais experientes, os mais veteranos, principalmente para os gremistas, jamais vão esquecer do cara que deu a primeira Libertadores para o Grêmio. Um abraço aí, os sentimentos a todos os familiares do César. Hoje nós vamos falar sobre a Savalto Veículos, a maior revenda de seminovos do estado. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Savalto é sinônimo de confiança e excelência, com 6 lojas na região metropolitana de Porto Alegre e um estoque com mais de 500 carros. Você vai encontrar uma variedade incrível de veículos. E o melhor, carros com até 2 anos de garantia. Veja só a promoção dessa semana. Voyage 1.0, 2023, completo, 2 anos de garantia e um super desconto de mais de R$10 mil sobre a tabela FIPE, saindo por apenas R$ 49.990 à vista. E tem mais, você pode comprar sem nenhum real de entrada. É isso mesmo, 0 de entrada e parcelas a partir de R$ 1.299. Acesse o site www.savalto.com.br e aproveite essa e outras ofertas incríveis. Savalto Veículos, um grande abraço para o Gustavo Costa e para toda a equipe. Juventude!
Quando eu falo desse cara, e o Samuel já vai chegar aqui do meu lado, ele vai entender. O lateral Alan Ruschel, Samuel, ele completou 150 jogos pelo Juventude e recebeu homenagens, tá? O atual capitão e lateral esquerdo da equipe foi homenageado pelo Juventude e se mostrou contente com a trajetória. Ele já tem 39 partidas em 2024 e está muito próximo de superar o ano em que mais atuou, que foi lá em 2020, quando realizou 43 jogos com a camisa da Chapecoense. Dessa forma, o lateral esquerdo deve escrever a temporada com mais aparições aos 35 anos. 35? Por que eu falei que eu me emociono por falar desse cara? Sobrevivente. Ele é sobrevivente, para quem não lembra, pessoal, daquele voo, daquele acidente, da Chapecoense. Daquele crime, né? Porque aquilo não foi um acidente. Daquele né? crime que aconteceu lá na Colômbia, o ano era 2016, fim do ano de 2016. A Chapecoense indo disputar um título de final de Copa Sul-Americana contra o Nacional de Medellín. O avião caiu, Samuel. 90% das pessoas faleceram. As pessoas que viveram enfrentaram alguns problemas, algumas sequelas. Apenas 3 jogadores sobreviveram. Ele, o Neto... Ele, o Neto, quem? Jackson. O Jackson Foma, exatamente, o goleiro, que perdeu uma perna, não pôde mais jogar. O Neto, zagueiro, que não conseguiu mais jogar futebol. E o Alan Ruschel simplesmente conseguiu voltar a jogar bola. O único, então? O único. Né? O único. Impressionante, né? Depois de tudo que aconteceu. E tá jogando bem. É o capitão do Juventude, é um dos líderes do elenco. 35 anos e jogando o bola. fino da bola. Né? Depois de tudo que aconteceu, é um vitorioso ao cubo, ao quadrado, a não sei quantas vezes, né, Samuel? Alan, grande abraço. Parabéns pela marca. Parabéns por toda a tua trajetória aí. Pra quem não lembra, tá? Começou aqui no Inter a carreira dele como atleta. Ô Samuel, agora outro cara que volta e meia, ele tem apenas 18 anos, tá? 18 tem 18 anos. Só que a gente já fala dele aqui desde que ele tem 16. Lembra quando ele estava no Palmeiras, Samuel? Tá surgindo um fenômeno no Palmeiras. O que ele fez agora? Um guri de 16 anos, o Real Madrid tá de olho, maior transação, não sei o quê, isso e aquilo, tem que esperar completar 18 anos. Já tá na seleção, inclusive tem gente que quer como titular. Ontem, simplesmente, ele fez o primeiro jogo, a estreia dele, na UEFA Champions League, que é a Liga dos Campeões da Europa. O que tu acha que aconteceu? Fez gol? Fez gol, Samuel. Bota na tela aí, porque lá no Santiago Bernabéu, o Real Madrid levou um sufoco do Stuttgart, conseguiu estar vencendo por 2-1. Olha esse ataque. De um lado ele tem o Vini Júnior, que vai ser eleito o melhor do mundo, e do outro lado ele tem o Mbappé, que é um dos melhores do mundo também. Ele pensou, tem o Vini de um lado e tem o Mbappé do outro. O que eu vou fazer? Vou tocar pra um deles, né? O cara simplesmente chutou, Samuel. Ele fez o gol, né? O cara chutou e fez o gol. Ele tinha acabado de entrar em campo, acho que ele estava em campo há 5 minutos. Repara lá em cima na imagem é o Vini, ó, o brasileiro. E aqui embaixo é o Mbappé. Vini pra livre, quem que ele Mbappé vai tocar? Livre. Ninguém, ele vai dar um foguete e vai fazer o gol dele, o gol que determinou o resultado da partida, o Real vencendo por 3-1. Ô Samuel, o problema é que a gente está depositando em cima de um guri de 18 anos toda a expectativa e toda uma carga para que ele possa resolver os problemas da seleção brasileira. Pois e não é assim. É que os outros não O resolveram. Ronaldo Nazário, quando foi para a Copa de 94, por exemplo, ele era novinho, tinha 17, 18 anos também. Mas o Ronaldo nem pisou. O Ronaldo foi lá para ganhar experiência para os mundiais seguintes. O Kaká, quando foi também em 2002, praticamente não entrou em campo, depois chegou a ser melhor do mundo. Isso é muito comum. Só que a safra que a gente está vivendo, Samuel, a safra que a gente está tendo de atletas, ela não nos apresenta, assim, grandes jogadores. Então, quando aparece um guri, que a gente fala aqui desde os 16 anos, que ele está com 18, ele é titular não, ele é jogador do maior clube do mundo, que é o Real Madrid, e ele faz gol na estreia do Campeonato Espanhol, ele faz gol na estreia da Liga dos Campeões, e ele começa a aparecer desse jeito, é impossível que não se crie uma expectativa. Impossível. Mas calma, tá, gente? Muita calma nessa hora. Joga muito, tá? Tá. Joga muito. Joga bom. Gol no Bernabéu nunca, né, Samuel? Não, essa não. Os atletas paralímpicos do Brasil. Nem falei ainda, tia. Não, mas essa eu respondo por ti. Eu não quero falar também. Essa eu respondo por ti. Tá bem, tá bem. Os atletas paralímpicos foram recebidos, sabe por quem? Pelo presidente Lula, no Palácio do Planalto. 24 atletas foram homenageados pelo melhor resultado do país na história das Paralimpíadas. O Brasil encerrou a participação com 89 medalhas, 25 de ouro, 26 de prata e 38 de bronze.
Dos 280 brasileiros que estiveram em Paris, 274 eles participam daquele Bolsa Atleta e recebem um auxílio do governo federal. Agora, Samuel, por que eu fiz toda aquela brincadeira contigo no começo do programa das medalhas? Porque olha quem é que a gente está recebendo aqui no estúdio hoje. É a maior medalhista do Brasil. Ela acumula simplesmente 10 ouros. Pode dar para mim aqui, alemão. Carol, por gentileza, vou te deixar isso aqui o microfone. 10 medalhas? 10, tá? Ela é atleta, ela não é gaúcha, mas é como se fosse. Como que não é gaúcha? Como churrasco? De coração. Como churrasco? Eu adoro churrasco. Tá, é gaúcha. Então. É gaúcha. Ela é atleta do União, do Grêmio Náutico União. É a nadadora Maria Carolina Santiago, mas que todo mundo conhece como... Carol Santiago. Carol Santiago, e que veio nos dar a honra da presença. Carol, boa tarde. Obrigado por ter vindo aqui com a gente e parabéns por tudo isso que você representa e faz pelo nosso esporte, pelo nosso país. Muito obrigada, Felipe. Obrigada, Samuel. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. O sorriso não esconde, né, Samuel? Dá pra notar. O sorriso não esconde. Samuel, é pesada, cara. 10 medalhas. É pesado. O que tem aí, Carol? Conta pra gente. Aqui a gente tem 5 medalhas paralímpicas. Tá. Que foram conquistadas Todas agora? Todas agora em Paris. Tá. São 3 medalhas de ouro e 2 medalhas de prata. Não é pouca coisa não, hein? Barbaridade. Eu nem vou te perguntar, tá? Que coisa impressionante. Eu não vou te perguntar. Tá, mas eu quero saber como que consegue tanto assim, qual a dedicação que tu tens pra isso, desde quando, quantas horas por dia, porque sem trabalhar muito não consegue, né? Não, com certeza não. Isso aqui é uma realização de um sonho. Foram 3 anos de muita dedicação, pensando nesse objetivo, nesse programa que a gente fez em Paris. E eu estava até conversando ontem de que eu só perdi, eu acho que 2 ou 3 dias de treino por causa da influenza. E durante todo esse processo de 3 anos de treinamento. Então, todos os dias, treinando de manhã, de tarde, segunda, quarta e sexta. E todos os dias pela manhã. Também muita academia e fora isso ainda tem toda uma dedicação para esses treinos, né? Sim. A gente estava falando aqui um pouco antes da saúde mental e essa Sim. saúde mental ela é verdade. importantíssima e ela ocupa muito espaço da minha preparação. Eu tenho uma preparação psicológica no Centro de Treinamento Paralímpico e uma por fora com a Ana Lúcia Castelo e fora todas as outras áreas que estão envolvidas para que a gente possa chegar nesse resultado. Carol, como deficiente visual, você precisou desenvolver outras habilidades, outros recursos para conseguir render dentro de uma piscina? Como é que você faz, por exemplo, dentro da água? Com certeza isso foi uma das maiores, um dos maiores enfrentamentos que eu precisei ter para melhorar a minha performance. Como deficiente visual, para melhorar a minha performance, eu faço a utilização de um tupper, que é uma varinha, que no finalzinho da varinha tem uma bolinha e aí o nosso staff, que ele também é chamado de tupper, ele bate nas minhas costas toda vez que eu estou aproximando da borda para fazer a virada ou para fazer a chegada. E isso acontece na minha última braçada. E para aceitar a utilização desse implemento foi muito difícil no início. Eu precisei realmente aceitar que alguém me ajudasse. Sim. E aceitar uma ajuda, ela é muito difícil, né? Quando você tem uma deficiência. E eu aceitei. Hoje eu tenho essas pessoas maravilhosas, incríveis que trabalham comigo. O Léo, meu técnico, é um dos meus tappers. A Gabi, a Isa, o Léo Leis. E eles trabalham comigo diariamente no treinamento. Ou seja, eu vou treinar, eles também vão treinar. Sim. Né? Eles treinam junto. Exatamente. Uma dedicação de um conjunto de pessoas, né? E aceitar isso foi um grande marco assim na minha carreira e que fez melhorar a minha natação e que me fez também melhor como pessoa. Então eu entrego uma parte e até a minha segurança naquele momento para outra pessoa. Sim. E através disso a gente teve a melhora no nosso desempenho. E hoje conseguimos conquistar esses... Quanta superação, hein? É verdade. Que história, hein, Carol? Que história. Esse sotaque vem de onde aí, Carol? Esse sotaque vem de Pernambuco. Eu sou nascida em Recife. Sou gaúcha de coração. Desde que eu cheguei aqui, eu amo o Rio Grande do Sul, eu amo Porto Alegre, eu amo o meu Clube União, né? Estamos juntos desde o início da minha história no Paralímpico. Eles acreditaram muito mais em mim no início do que eu mesma. É um carinho tão grande que eu recebi do povo gaúcho que eu tenho que dizer que muito disso aqui
vem desse carinho, Essa dessa força. Pô, que legal. Porque é um povo forte, né? É uma lição de força diária que a gente tem do povo gaúcho e que muito eu levei para as Paralimpíadas e enfrentei tudo que eu enfrentei lá, porque não é uma competição fácil com essa força. Nós imaginamos. Que legal. Chimarrão também, Carol, ou só churrasco? Chimarrão não, né? Chimarrão eu preciso aprender ainda, mas já experimentei. Mas o churrasco muito. é garantido, né? O churrasco é garantido. Inclusive, a gente vai para um churrasco hoje. Opa! Porque foi me prometido antes mesmo de eu ir para as Paralimpíadas. Se tivesse medalha de ouro, a gente teria churrasco. E vai ter. Então vai tem uns ter. quantos churrascos vão ter que te pagar aí? Eu quero pelo menos 3 churrascos. Tá certo. merece. Em dias diferentes. Em dias diferentes. Tá bom. Carol, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente no estúdio. Parabéns mais uma vez. Pode ter certeza que a cada abraçada, a cada metro tá na torcendo piscina, junto. a gente está Com acompanhando e a gente está torcendo, né, para que tudo aquilo que você teve que colocar em prática no ciclo, tudo aquilo que você precisou abrir mão nesse último ciclo, ele seja conquistado com tudo isso que está aí pendurado agora no seu peito e no seu pescoço. Muito obrigada, de coração mesmo, a todos vocês e a todo o povo gaúcho. Obrigado, Valeu, obrigado. Carol. Que história, hein, Samuel? Que Sensacional, hein? histórias, que histórias. Que coisa. Quanta superação, né? Ah, Samuel. Tem que vencer e vencer e vencer na vida de todos os jeitos. E abre mão de quantas coisas para ser um atleta de altíssimo rendimento que nem ela é. Mas valeu a pena demais. Valeu a pena demais, Valeu nós a pena. ficamos muito Parabéns. satisfeitos com isso tudo. É isso, meu amigo. É isso? É isso. É isso. Hoje não vai ter mais aquela bobagem, aquela música Que lá. bobagem? Teve no começo, né? Teve no começo lá. Não acharam Ah, nenhum. querem um lance? Não tem, né? Querem um lance? Não tem. O do Hendrick, pode ser? Não. Ali é um gol fácil de fazer, né? Ali é um gol fácil de fazer. Peraí. Não tocaria esse papel também. Peraí. Eu não tocaria. Não tocaria esse papel. Não. E bem pro Vini Júnior. Não. Tá, mas deixa Não, eu te porque é a falar. minha chance. Eu me coloquei no lugar dele lá. Eu me vi naquelas bombachas dele lá naquela hora, né? Tá, o gol do Hendrick foi de canhota, só pra avisar. Já fiz, né? Quando eu era jovem, eu era ponteiro direito. Mas eu atuava pela ponta esquerda, sério. É sério. Eu vou começar a filmar a reação da galera aqui que fica nos olhando. Vai. Até amanhã. Não acredita em mim aí, gente. Pô.